A gente vai tirar o rótulo aqui também, mas nem é necessário. E aqui eu juntei alguns filtros de café para fazer esse trabalho. E é só tirar essa bordinha e cortar vários pedacinhos. Aqui eu estou usando a cola branca da Acrylex. O ideal é essa extra forte, mas aquela escolar também serve. Vai passando a cola aí e colando toda a volta. Eu sempre prefiro começar pelas bordas, então eu faço essa parte, dou uma secadinha, uso o secador bastante, que ele me ajuda nesse processo. E aí vai colando tudo. Se você não quiser usar o secador, é só deixar secar naturalmente. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita, segue a gente por lá também. Eu tô sempre com novidades por lá. Aqui já tá na metade. E como eu faço para guardar esse filtro de café? Depois que eu passo o café, eu deixo ele secar com o café dentro, para ele ficar com essa coloração. Alguns a gente joga fora o café e lava para ficar mais clarinho. Então o efeito é bem bonito. O que dá o efeito realmente é o café. E depois que chegou aí na metade, o que eu fiz? Sequei, você pode esperar secar e vim fazendo o outro lado para ficar um pouco mais fácil, porque senão a nossa mão começa a colar e é ruim. Então, para dar uma aderência melhor, também é bom a gente usar os dedos. O filtro de café, quando ele fica molhado com a cola, ele vai criando uma camadinha, assim, a gente consegue esticar com o dedo e dar o formato. Então não é legal um pedaço muito grande. Corta alguns pedaços pequenos para a gente conseguir fazer essa manobra aí. Onde você achar que ficou fraquinho, né, que tá dando para ver ainda a garrafa, bota mais uma camadinha, mais um pedaço de filtro de café e fica bem legal. Coloca aí em volta de tudo. Eu coloquei também na boca da garrafa, reparem, porque eu acho que é bem interessante esse efeito. E se não colocar na boca da garrafa, fica sem acabamento. Aqui eu já coloquei em tudo, então é só aguardar secar e ficou assim. E agora a gente vai usar aqui, eu estou usando uma caneta de CD para fazer isso. Você escolhe aí onde tenha uma marquinha na emenda de um pedacinho e outro e vai dando pinguinhos com a caneta permanente. Nós vamos simular aqui uma costura. Depois que tiver esses pontinhos pretos, a gente vem com a tinta acrílica branca ou uma tinta PVA também serve e um pincel bem fininho e vai fazendo a costura. Eu fiz a costura retinha, mas você também pode fazer essa costura em X, que fica muito legal. E tá pronto. O que vocês acharam dessa ideia, gente? Eu gostei bastante. E nós vamos começar cortando aqui a caixa de leite desta maneira aí que vocês estão vendo, em diagonal nas laterais. E amassar assim o lado para ficar bem certinha, bem quadradinha. Não tem uma medida específica, nós precisamos apenas cortar as duas assim, de modo que elas fiquem encaixando uma na outra. Depois é só passar a fita crepe e deixar todas elas bem justinhas e começar a colagem aqui do filtro de café. Vai passando a cola, vai encaixando o filtro de café e vai passando cola por cima. Então a caixa vai ficando durinha, fica muito legal. Alguém tem alguma ideia aqui do que eu estou fazendo? Deixa aqui para mim nos comentários. Depois que faz todas as bordas e seca, vai tampando os buracos que ficaram sem. E onde tiver seco e você perceber que está dando para ver o fundo da caixa, passa mais, coloca mais uma camadinha, até ficar tudo bem uniforme, bem bonito. Repare que eu vou colocando às vezes 2 camadas, porque tem que cobrir bastante. E agora vamos também revestir toda a parte interna para ficar perfeito. E tá pronto aí
todo revestido. Agora eu estou usando aqui o stencil também da Acrylex. Sim, a Acrylex tem stencil. Isso aqui é borra de café e a pasta para modelar também da Acrylex. Separa um pouquinho aí, eu estou usando uma bandeja de isopor para misturar, é sempre bom. E vai misturando a borra de café nessa pasta para atingir a tonalidade que você quer. Eu gosto de uma tonalidade bem escura. E então eu fui colocando bastante. E aí deixa ela ficar um pouco durinha. E agora nós vamos aplicar aqui. Com a espátula, vai passando com cuidado para não borrar e não atravessar aqui o desenho. Eu acho esse efeito muito legal, gente. Adoro. O que vocês acharam dessa ideia? Aí agora tira o excesso e ó, que graça! Você pode esperar secar para fazer os outros lados ou fazer como eu, vai passando o secador, seca um lado para depois fazer o outro e tá pronto! O que vocês acharam dessa ideia? Então, pessoal, para fazer esse projeto vocês vão precisar de muitos filtros de café, uma barrica de massa corrida, cola branca, bastante. E assim, uma dica, para você ter alguns filtros de café mais escurinhos, você tem que deixar ele secar com o pó de café. Os que ficam mais branquinhos são os que a gente lava assim que acaba de coar o café. Então é ideal que tenha de várias tonalidades para ficar um trabalho bem bacana. Eu cortei aí tirando aquela parte onde fica a emenda e eu estou usando a própria tampa aqui para misturar a água com um pouquinho de água, que agora a gente vai começar a colar. E eu fui colando aleatoriamente, não precisa pintar a barrica antes. A princípio você vai olhar e vai ver o fundo, parece que tá aparecendo o fundo da barrica porque está molhado. Quando seca, some tudo. E aí, agora é só questão de trabalho, né? Vamos passando cola e colando tudo, emendando e fazendo do jeito que você achar legal. Olhando aí, parece que vai aparecer o fundo, mas depois que seca, ele some. Eu gostaria de aproveitar para convidar vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam e ativem as notificações para ficar sempre recebendo as nossas novidades. Depois que a barriga estiver totalmente encapada, você vai encapar assim, ó, as partes de cima, sempre deixando sobrar um pouquinho do filtro, para poder lixar e tirar totalmente essas sobras com acabamento perfeitinho, com uma lixa de unha mesmo. Essa lixa não está muito boa, mas quanto melhor a lixa, melhor o resultado, mais rápido você faz. E é só ir lixando dessa forma e tirar. Encapa tudo, a tampa também. E agora, para ficar um trabalho assim bem delicado, parecendo um couro, você pega uma caneta permanente e vai fazendo pontinhos. Você escolhe as emendas para fazer isso e faz em tudo. Não precisa fazer em todas as emendas para não ficar um trabalho carregado, mas escolhe pedaços do filtro que estejam destacados para fazer isso. E depois que tiver os pontinhos, você pega uma tinta, eu estou usando tinta acrílica branca. Se você tiver caneta permanente branca, fica mais fácil ainda. E vai fazendo um xizinho em cada quatro para ficar parecendo uma costura. E eu acho que esse resultado fica incrível, assim, eu acho muito fofinho, muito mimoso. E agora você pode usar qualquer puxador que você tenha por aí. Eu não usei tinta em spray porque eu preferi dar esse efeito envelhecido. Então eu peguei essa tinta que eu tinha aqui, passei com um pincel para ela ficar assim. E é só colocar o puxador. Pode ser o puxador do modelo que você quiser. Eu estou usando um velho que eu já tinha aqui. E o resultado é esse. A barrica fica assim. Fica bem legal, parece um couro. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, deixa um like aqui para mim. Eu utilizei aqui um vidro desses grandes de palmito, que tem a boca larga. E vou usar também filtros de pó de café, filtros de coador de café usado. E é só ir colando mesmo. Eu cortei alguns pedaços antes, então eu gosto quando ele tá bem sujinho de café, porque ele fica mais escurecido. E é simples, é só colocar a cola, colocar o papel e esticar com a cola.
Para a tampa, a mesma coisa. Enquanto o vidro está secando, a gente vai aqui, ó, preparando a tampa. Faz da mesma forma. Eu evito usar aquela parte feiozinha do papel, né? Aquela parte da emenda dele. E eu sempre também começo pelas bordinhas, tá vendo? Eu vou pelas bordas colando para depois o meio. Fica mais fácil de acabar. E quando surgem algumas bolhas durante a secagem, é só apertar bem com a mão, que ele vai para o lugar e aí depois você deixa terminar de secar. Para dar o acabamento aqui na tampa, é só pegar uma lixa de unha e ir raspando, porque fica um corte bem certinho, muito melhor do que tesoura ou estilete, algo do tipo. Aqui eu simulei um rótulo, então eu peguei essa parte bem queimadinha aí da ponta, tá vendo? E aí a parte de baixo, como não teria, eu cortei mais um pedacinho também com essa manchinha e colei aí para ficar como se fosse um rótulo. Vocês vão entender já já o porquê. Então é só passar a cola desta maneira e deixar secar e olha como fica legal. E vamos dar aquele efeito de costura bem bacana usando aqui uma caneta de CD. E depois que tiver já com os pontinhos, com uma tinta branca e um pincel bem fininho, ou se você tiver uma caneta marcadora branca também serve, nós vamos fazendo aí, ó, o X. E a gente vai fazer somente nessa parte aí do rótulo, para parecer que o rótulo tá costurado. E aí agora, para ficar bonito, bem rústico, eu coloquei aí em volta sisal, então basta 2 voltinhas de sisal, porque não é para cobrir a parte do vidro onde tem a rosca, porque nós vamos tampar. Então é só mesmo para dar um acabamento aí na parte que tá colada, né? E eu acho que ficou bem legal esse acabamento aí com sisal. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês colocariam sisal, se vocês não colocariam, qual acabamento seria melhor aí. Dê a opinião de vocês aqui, porque o feedback de vocês para mim é muito importante, então eu estou sempre tentando melhorar. Aqui em volta do sisal é só aparar aqueles pelinhos usando a tesoura. E aqui eu estou usando uma tinta dimensional relevo 3D da Acrylex. E eu peguei aí essa cor que eu achei que combinava, mas você pode usar também um branco, pode usar um marrom mais escuro, a cor que você preferir. E escrevi a palavra café. Então eu vou usar esse pote para colocar café. E aí, o que vocês acharam desse pote de café? Você pode colocar o café em pó ou café solúvel também. Eu achei que ficou lindo. E se você chegou aqui até agora, deixa aqui para mim um coração de emoji e eu vou saber que vocês acompanharam a gente até esse momento do vídeo. Eu peço para vocês ideias com pote de vidro, porque eu estou juntando alguns aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!